E aí, charmosos, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, e hoje vamos falar sobre o 5º episódio da 8ª temporada de The Walking Dead. E esse episódio foi um episódio muito bom e mostrou bastante coisa. Eu vou relatar algumas coisas aqui que às vezes vocês não perceberam. Então, bora lá comigo? Linha do tempo. Galera, a linha do tempo aconteceu o seguinte: o episódio mostrou algumas linhas do tempo como os episódios passados aí. Só que eles estão mostrando nos episódios as linhas do tempo para explicar um pouco da história, como foi antes do ataque. Porque eu vi muitos comentários aí dizendo que o ataque ao Negan foi muito fácil. E não foi bem assim. Tanto é que no início do episódio mostrou o Padre Gabriel lá rezando na igreja, pedindo um propósito. Depois mostrou o Gregory, como que aconteceu, o que aconteceu depois de ele ter fugido de Hilltop. Aí você percebe que ele conversa com aquele cara que fez aquele cara lá do GTA 3, que nesse episódio ele tipo assim, ele poderia ter mais espaço, mas como ele faz parte do vilão, quem tem muito espaço mesmo é o Negan. Então eu acredito que ele não vai ter tanto espaço assim. Ele conversa, negocia, aí depois vai para uma mesa lá, conversando com o Negan. Nessa mesa, eles conversam assim, aí o Gregory tá muito nervoso porque ele tá nessa dualidade. E o Negan não suporta a dualidade. Ele tá lá conversando, aí o cara que chega do lado dele fala assim, não, vai, convence o Negan. Aí ele tenta convencer, fala que que a guerra e tudo, vai matar. Por ele saber onde estavam os pontos, teve alguém lá de dentro que dedurou. E nós sabemos que é o Dwight, né? Que já tinha dedurado já. Então, a pessoa que fica julgando que The Walking Dead tá ruim e tudo, eu falo assim, espera acabar a temporada para depois você dizer que tá ruim ou tá bom. Porque eu acredito que como é uma história incompleta, não tem como falar assim. Depois desse arco assim, eles pulam pra uma outra linha do tempo, que é a linha do tempo assim, do que aconteceu com o Padre Gabriel e o Negan, porque eles ficam presos dentro de um container lá e não conseguem sair porque tá armado, cheio de zumbi. Aí tem aquele diálogo todo que é impressionante, gente, é muito bom o diálogo do Padre Gabriel com o Negan. Tem uma questão lá do padre mostrar que aqueles episódios que acontecem ali é como se fosse uma redenção do pecado que ele cometeu. É interessante que esse episódio diz o que aconteceu com o Negan antes do apocalipse zumbi. Vale lembrar que o padre começa a indagar ele, falando que ele tinha que confessar, ele falou que não ia confessar. Aí chega assim, no momento que ele tá falando, aí o Negan parece que vai bater com um taco na cabeça dele, do padre, e o padre vai, pega a arma atrás do Negan assim, dá o tiro meio doido assim, né, balança a mão assim meio doida, e sai correndo, se esconde atrás, dentro de um quarto. Aí ele confessa, aí quando o Negan fala que ele traía a esposa dele, fala que ele viveu com uma mulher muito boa, mas que a mulher dele ficou doente, ele era infiel com ela. Isso mostra muito a característica dele. Parece que ele está se redimindo, condenando as pessoas aquilo que ele fazia. É muito, muito interessante esse arco aí desse episódio, mostrando um pouco do temperamento do Negan. E, porra, ele aparece pouco também no decorrer da temporada, que a gente fica indagando assim, poxa, ele podia aparecer mais, podia ter, poxa, ficou muito tempo sem aparecer, podia ter um episódio focado só nele. Aí tem uma linha do tempo assim que eu vou fazer uma explanação no final, mas só que a do Rick e do Daryl que estão lá disputando e fazendo assim. Aí mostra a linha do tempo do Conselho do Negan sem o Negan. Eu achei interessante essa linha do tempo, que mostra como todos são Negan. Ok. Aí mostra aquele cara lá que participou do GTA, que fez o Trevor, conversando e tudo, levantando a suposição que teve um traidor no meio deles, que a gente já sabe quem é, que foi contado já no episódio. Eu acharia muito interessante deixar esse mistério no ar, como The Walking Dead está fazendo. Não está explicando muitas coisas, está revelando aos poucos. Acho isso muito interessante na história. E mostra como que eles não conseguem ter o controle da situação sem o Negan estar lá. Chegando assim, aí eles ficam decidindo lá, aí
como o santuário é gigante, tem vários trabalhadores que ficam lá embaixo trabalhando tudo, aí vem um ataque zumbi, todo mundo sobe, eles ficam arrumando confusão lá. Então aí eles ficam sem saber o que fazer, aí chega assim, bate na porta e dá um tiro no... Aí a mulher vai dar um tiro neles, aí surge o Nega. Nesse ponto eu gostaria de voltar com você o seguinte: quando tá lá o Padre Gabriel e o Nega assim junto, o Nega mata um zumbi e põe no corpo e fala assim: não, padre, agora pra gente sair daqui a gente vai ter que enfrentar a multidão, a gente vai ter que correr o risco de ser mordido. Nisso que eles estão lá, eles passam assim, eles já saem andando. É incrível, porque no meio lá o Padre Gabriel se enrola. Então eles têm uma parada lá que o Nega vai e salva ele, mas o Padre Gabriel cai também. Aí não sei se ele foi mordido, né? Fica a dúvida aí. Aí o Nega vai e salva ele. Aí depois dessa cena aí, o Nega surge lá onde tá o conselho dele e pra falar com o pessoal lá. Depois o Padre Ezequiel é levado pra dentro do quarto lá de prisioneiro. Aí o Eudine, que aparece pouco no episódio, que eu nem compensa comentar, porque ele fica com aquele discurso lá que não desenvolve a história, ele é falso, né? Então eu acredito que ele vai mudar pro lado do Rick. Eles também estão desconfiando dele, mas a gente sabe que é o Dwight. Aí ele chega lá, vê o Padre Ezequiel, o Padre Gabriel. O Padre Gabriel fala assim: a gente tem que salvar o médico, a gente tem que salvar o médico. E ele tá meio ferrado naquela situação lá. Um arco que aconteceu nesse episódio, que não precisaria ter acontecido, porque não tem nada a ver com a história. A história desse episódio não acrescentou em nada com aquilo. É o caso do Rick e do Derek. Os dois se enfrentaram lá, e mostra que o Derek é uma coisa e o Rick é outra coisa, e fica lá, o Derek deu um mata-leão, aí o Rick vai e joga lá, o carro explode, que eu achei que já tinha explodido, e boom, aí cada um decide para um lado. É isso, e os dois resolvem. Eu achei um arco nesse episódio, não conversou muito. Notas finais para o episódio: achei muito interessante esse episódio. Esse episódio desenvolveu a história. Por exemplo, ele mostrou um pouco de evolução, mas assim, eu acredito que numa história igual The Walking Dead, que tem muitos personagens e parece que os autores querem desenvolver todos os personagens, então é compreensível sim o episódio cada episódio assim ser focado em um ponto da guerra. Mesmo que a história não tenha caminhado, andado, mostrou pra gente que aquele primeiro episódio, aquela decisão do primeiro episódio tá reverberando na temporada inteira. Então, depois, num momento assim futuro, eu acredito que o próximo embate, vamos fazer uma previsão, que no próximo, tipo assim, na hora de virar da temporada, deve ter um cliffhanger quando o Nega vai enfrentar o Rick. Eu não vou falar que eles vão ficar enrolando, mas essa história tem muita coisa pra se contar, porque a gente vai ter que ver o rei Ezequiel voltou, mas do jeito que o Rick falou que eles voltaram, eles não tem mais o reino, eles acreditam que não tem mais o reino. Então assim, tem muita história ainda para se desenvolver. E esses foram os pontos que eu abordei nesse episódio para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir. E se eu esqueci alguma coisa no episódio, comente abaixo. Eu acho que para um episódio futuro, o Padre Ezequiel pode morrer, porque ele tá com a febre aí de quem foi mordido pelo zumbi. E é isso. Um forte abraço para vocês. Tudo de bom e falou! Até mais!